prezados e prezadas, um alô para a galera do Chapéu, nossos queridos telespectadores desta terra tão amada de Porto União da Vitória. Sejam bem-vindos à televisão, mais especificamente à TV 1000, afiliada à TV Cultura e mais especificamente ainda ao programa Nuances da Melodia, um espaço para percorrermos o universo da cultura e da arte em nossas cidades. E hoje contamos com uma convidada supimpa, muito especial, a Carmen Lessing, que é neuropsicopedagoga e musicoterapeuta. Voltamos após os nossos intervalos e lembrem-se, valorizem as empresas que apoiam a cultura. A Secob, Central de Cobranças, atua há mais de 20 anos para resolver problemas de crédito e débito entre empresas e clientes inadimplentes. Oferecemos ao cliente um serviço personalizado e uma equipe altamente qualificada em cobrança. Nossa missão é trazer soluções eficazes e eficientes com o mais alto padrão de qualidade e desempenho. A Secob está localizada à Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, União da Vitória, Paraná. Está procurando hospedagem em Porto União? O Hotel San Rafael é a melhor opção. Estamos equipados com as melhores acomodações, oferecendo conforto e qualidade para tornar sua estadia uma experiência única. Além disso, contamos com um delicioso café da manhã, estacionamento privativo e acessibilidade. Confira nossas opções de quartos e suíte nupcial. Estamos situados à Rua Prudente de Moraes, 377 Centro, Porto União, Santa Catarina. Aguardamos sua visita. Olá, Carmen, que maravilha reencontrá-la depois de alguns anos, para conversarmos sobre alguns temas importantes, alguns que já não fazem mais parte do enredo da sua vida, mas que certamente valem a pena estarem nos nossos tópicos de hoje. E aí, tudo do balacobaco? Olá, Vlad, olá pessoal, tudo bem, tudo tranquilo, estamos aqui. Em que posso servi-lo? Então vamos começar pela musicoterapia. Você é também neuropsicopedagoga, até difícil falar. Muito longo, né? Mas então, o que é a musicoterapia? Qual a formação de um musicoterapeuta? Quais as principais abordagens terapêuticas? Por gentileza. Então, a musicoterapia, como o próprio nome diz, é o emprego da música, do som, dos seus elementos, com fins terapêuticos, diferente da licenciatura, em música, que ele tem fins educacionais, A musicoterapia tem fins terapêuticos, e ela trabalha, assim, muito amplo campo. A gente pode trabalhar com idosos, com gestantes, em hospitais, em instituições, em clínicas particulares, com crianças, pessoas com deficiência, enfim, é bem amplo o trabalho do musicoterapeuta. A minha formação é bacharelado, bacharelado em musicoterapia na Faculdade de Artes do Paraná, que agora é Unespar, como a nossa Unespar também aqui, mas tem algumas pessoas que fazem a formação em nível de pós-graduação, especialização. Alguns métodos preconizam que o ensino da música aconteça desde cedo, nas primeiras idades, a saber, o Suzuki, por exemplo, quais os benefícios o processo de aprendizagem da música pode trazer à criança. Talvez você possa comentar até da parte não propriamente musical, perceptiva, motora, expressiva. A música, ela existe, a música precede a comunicação pela fala, Ela vem antes já, então imagina quanto ela é importante para o ser humano. E o estudo da música, alguns métodos, como o Suzuki, que você falou, já vem da barriga da mãe, Lá na sua origem, ele começa muito, muito cedo mesmo. E hoje temos muitos estudos que mostram como as crianças se desenvolvem melhor, capacidades lógica, matemática, enfim, temos muitos efeitos terapêuticos e efeitos também no desenvolvimento, não propriamente terapêutico, mas assim, acelerando, otimizando o desenvolvimento da criança quando é trabalhado desde cedo,
Você já se deparou com um caso de superdotação? Já me deparei com casos de superdotação na área da música, você está falando? Também na área da música também, mas assim, sim, eu já trabalhei com turmas de altas habilidades, inclusive nas escolas públicas aqui do Paraná. E qual é o procedimento nesses casos? Tem uma triagem, né, no município, no estado, tem uma triagem que é feita e existem salas que funcionam no contraturno, né, que trabalham essas habilidades, porque a pessoa não necessariamente ela é superdotada em todas as áreas, né, então trabalham essas habilidades mais específicas. Você já trabalhou como professora no nível superior, também como coordenadora de curso. Sim. Não precisamos citar a instituição, a pergunta não é essa. Talvez a pergunta relembre um pouco do seu mestrado, que é desenvolvimento regional. Quais os impactos socioeconômicos um curso superior de música pode trazer? Eu penso que é muito importante, né? Mas assim, é uma opinião minha, na verdade não tem uma base científica, eu nunca fiz uma pesquisa exatamente sobre isso, mas a gente via quando tinha o curso de música aqui, que, por exemplo, ele sempre é o mais requisitado, né? Então, quando tem um evento, quando tem qualquer tipo de comemoração, todo mundo lembra dos alunos de música. Curso que é uma vitrine quando ele existe numa faculdade, numa universidade, né? Então, ele traz uma visão boa, é a arte mostrando a cultura na sua forma mais plena, se desenvolvendo, com pessoas se capacitando e mostrando o quanto é importante isso para a sociedade, né? Nós temos uma sociedade, a educação é muito importante de todas as formas e a cultura, a arte faz parte disso e é importantíssimo, né? Eu acho que nós tivemos uma riqueza muito grande aqui na cidade quando tivemos o curso de música. Em termos de didática, métodos do grego, agora voltando, né, um pouco para a antiguidade clássica, em relação a esse termo, é um caminho também. Qual você considera mais apropriado dentro do ensino superior musical? Nossa, tem que escolher uma metodologia. Eu considero adequado o professor dominar o que ele quer trabalhar. Ele tem que dominar a área que ele escolheu. Eu acho que não tem um que é melhor do que o outro, porque se o professor não se empenhar também na área dele, se ele não se dedicar àquilo, se ele souber só superficialmente, pode ser o melhor método do mundo, não vai funcionar, né? No ensino superior, nós temos algumas questões que são, por exemplo, muitos professores não são professores no ensino superior, né? Então são alunos. Não são bacharéis, por exemplo, que dão aula, por exemplo, num curso de engenharia, né? Eles não fizeram uma licenciatura em engenharia para dar aula para engenheiros, entendeu? São engenheiros que, claro, estudaram, fizeram mestrado, doutorado, mas que na sua base não tem aquela aulinha de didática lá atrás, que é tão importante, tão, às vezes, esquecida, né? E mesmo entre os licenciados e licenciandos, há um empenho muito maior nas disciplinas específicas do que nas disciplinas da licenciatura, né? Então eu trabalhei muito com disciplina da licenciatura, né? Com didática, trabalhei bastante com a parte de metodologia científica, mas a gente vê que os alunos tinham, eles queriam aula de música, queriam aula queria aula de instrumento, queria aula de canto, enfim, né, das práticas musicais, que obviamente são muito importantes. Mas que na tua formação, se você se propõe a ser um professor de música, né, então você também precisa ser um professor, não só um bom músico. Porque uma coisa é a execução do instrumento, outra coisa é você conseguir passar isso para alguém, né? Então, seja qual for a tua técnica, o teu método, desde que você faça bem, desde que você conheça, domine e se dedique, eu acho que todos eles fazem sentido, né? Obviamente que alguns foram criados para idades menores, para crianças, existem métodos específicos para adultos, senão aquele adulto fica lá estudando. Eu lembro de um amigo meu que falava, eu fui estudar piano, mas tudo era... Eu tinha que tocar todas as músicas, era valsinha para vovó.
não sei o que, não sei o que. Então não é atrativo o produto, né? Que está iniciando, por exemplo, no instrumento. Precisa ter métodos mais específicos, e existem esses métodos, né? Mas o professor precisa dominar. Então, desde que bem dominado, todos eles funcionam adequadamente, porque já foram testados, já estão lá, já tem um público, já tem um know-how, então eles serão bem utilizados. A universidade deve ser o espaço da discussão, penso eu. A postura dogmática dentro de uma sala de aula, seja superior ou não pode comprometer todo o profissionalismo nele incluído? Com certeza, a postura dogmática tem que ter o lugar dela, né? Os dogmas têm os seus lugares, mais especificamente, por exemplo, nas religiões, né? Mas no lugar de ciência a gente sabe que não dá para ser dogmático, porque a ciência continua evoluindo, é o que eu falei, não dá para parar de estudar. Então você precisa continuar a descobrir coisas novas, você precisa se ambientar, você precisa se modernizar, está sempre acompanhando as descobertas, as evoluções, e você trabalhar com ciência, você trabalhar com ciência educacional, é assim. Você precisa ter essa humildade de saber que você nunca vai saber tudo e que o que você sabe hoje, amanhã pode ser refutado por um método melhor, né? Você tem medo do futuro? Não, acho que não. Além da sua formação em musicoterapia, seu mestrado em desenvolvimento regional, você ainda possui a graduação em filosofia, também na modalidade de licenciatura. E dentro desses estudos você abordou um tema pouco conhecido. O que é a filosofia oriental? Isso, pensamento oriental é o termo, né? Porque a filosofia é mais considerada como ocidental, um termo bem ocidentalizado, né? Então a gente usa o termo de pensamento oriental. É o estudo da filosofia lá do outro lado, né? A filosofia no Oriente. Os pensadores de lá e, enfim, tem uma gama de pensadores que nós aqui não temos tanto acesso. Já não temos nem dos ocidentais, né? A gente não lê muito pouco e não estuda. Hoje pouco conhecimento nessa área da filosofia, o que é muito triste, porque é importantíssimo também. Da oriental, menos ainda. Eu mesmo fui conhecer na faculdade, né? Quando eu estava já finalizando ali para fazer TCC, mas foi bem legal. Eu trabalhei sobre o taoísmo chinês. Foi bem interessante. Você pode contar para nós o que é o taoísmo chinês? É um pensamento fundado pelo Lao Tse, né? Ou o livro mais importante talvez seja o Tao. E assim, isso foi um TCC 1000 anos atrás, então eu não tenho assim não vou me aprofundar muito nesse assunto, né? Mas é uma forma de pensar muito bacana, muito interessante, que traz muita reflexão. Nós temos outra grande linha que é o confucionismo também, que é muito importante. A gente consegue fazer alguns paralelos que não são exatamente de forma nenhuma iguais, né? Não é uma comparação, mas dá para fazer alguns paralelos com a nossa filosofia ocidental também. Mas assim, eu acho que as pessoas deveriam ler mais filosofia, deveriam conhecer esses pensadores. Cada vez que você abre um livro desse, você lê uma frase, você lê um aforismo, você lê alguma coisa, você fica, nossa, sabe, traduz pensamentos, ele organiza nossos pensamentos, né? Porque muitas vezes a gente até lê e fala, nossa, mas eu penso assim, só nunca falei, porque nós não temos essa organização de pensamentos tão grande. Então por isso que a gente se identifica tanto com um ou com outro filósofo, né? E a filosofia, o pensamento oriental também vai vai nesse assunto, né? Nesse caminho. Aliás, o taoísmo é o caminho, né? O significado é caminho. Uma palavra até difícil de falar, que nós falamos há pouco no início. Neuropsicopedagoga. Olha, que interessante. Esse é o seu trabalho atual, certo? Você pode comentar como que funciona ele, por gentileza?
Então, tá vendo que bagunça a minha formação, né? É um pouquinho de cada lado. Mas assim, hoje eu atuo como neuropsicopedagoga, analista do comportamento, né? Trabalho com crianças com deficiência, com dificuldades de aprendizagem, com autismo. A maioria elas estão no transtorno do espectro autista, né? Então, no espectro do autismo. E tenho me dedicado muito, desde a faculdade de musicoterapia eu já me dedicava a essa área, mas eu acabei indo para outras áreas, trabalhei muito tempo na PAI também, depois fui para o ensino superior. Hoje me dedico aos atendimentos particulares de crianças no espectro do autismo ou com deficiências ou dificuldades de aprendizagem. Dentro da neuropsicopedagogia, é possível utilizar recursos musicais? Claro, eu uso. Minha sala tem um piano. Você conhece minha sala, né, Vlad? Conheço. Então, minha sala tem um piano e a gente utiliza. Eu não... É mais, assim, não é uma abordagem pura da musicoterapia, porque ela vem permeada de outras técnicas também, outras abordagens, né? Dentro da abordagem comportamental. Mas eu utilizo sim a música sempre, né? Eu trabalho muito com estimulação da fala, e isso nossa, a música ajuda demais mesmo. O ritmo, o manuseio dos instrumentos, melhora ritmo, melhora a coordenação, é muito bom. Você acabou de dizer há pouco, né, que bagunça, quanta formação, e como que você concilia tanto conhecimento que você tem? Nossa, essa foi boa. Não, sabe que a gente vai tentando se conhecer, né? E conhecer também as necessidades do mercado. Eu tentei por muitos anos trabalhar só com musicoterapia e ninguém conhecia musicoterapia aqui na cidade. Eu fui a primeira musicoterapeuta. Parece que tem mais alguém agora, mas eu não conheço essa pessoa. Mas fui a primeira musicoterapeuta com formação superior, né, em musicoterapia. E batalhei por muitos anos, mas as pessoas não conheciam, era muito difícil, não tinha uma recomendação. Então eu tive que ir migrando para outras áreas que eram perto ali, não era nada assim tão, né? Então eu trabalhava como professora de música, mas aí eu era uma bacharel, então eu precisei fazer uma licenciatura, daí fui fazer licenciatura em filosofia, aí fiz pós em educação especial, depois em análise do comportamento, depois em neuropsicopedagogia, então foram se complementando, na verdade, né? E todas são úteis, né? Falar, mas fez filosofia e não dá aula de filosofia, mas eu não preciso dar aula de filosofia para saber filosofia, sabe? Filosofia está no dia a dia, a música está em todos os lugares onde eu frequento, onde eu sinto minha vida, né? Então, é uma bagunça, de fato, parece, assim, a gente olha, mas todas elas são extremamente importantes e foram e ainda são, né? Mesmo que eu hoje atue numa área bem específica, mas com certeza a minha formação e, sabe, até para fazer um relatório para o médico eu uso a minha melhora da escrita que eu tive na filosofia, por exemplo, né? Então tudo é importante. Para quem não sabe, a Carmen é versada também em piano e toca um can-can maravilhoso. Essa parte sua, musical, prática, como que começou? Ainda tem alguma influência sobre você hoje, Carmen, o piano? Existe essa relação? Eu acho que não dessa forma, assim, muito mais no meu entretenimento, né? Eu uso para mim mesmo, não profissional de forma nenhuma, a não ser que eu uso o piano para as crianças ali, para a gente tocar algumas musiquinhas para estimular fala, estimular movimentos, enfim, né? Então eu utilizo dessa maneira, mas não estudo mais há muitos anos. Eu estudei desde criança e fiz musicoterapia por causa disso, porque não dava para fazer musicoterapia sem tocar um instrumento, né? Então tinha uma prova prévia para entrar na faculdade, então eu sabia tocar piano e fiz a prova e passei no vestibular e pude fazer. Eu queria fazer psicologia, eu queria fazer música, eu queria fazer... E aí a musicoterapia juntava isso, assim, sabe? Na minha cabeça aquilo fazia sentido.
Então foi por esse lado. Eu fui sempre muito apaixonada pela musicoterapia. E assim, né, ironias do destino. Hoje que eu me dedico muito para neuropsicopedagogia e trabalho quase que exclusivamente com essa área, eu tenho muita demanda de musicoterapia. Porque hoje a musicoterapia tá assim, né, tá todo mundo falando sobre isso, as pessoas veem indicação, os médicos indicam, as pessoas solicitam. E hoje a gente eu não tenho mais tempo. E também porque a gente precisa estar sempre atualizado, são áreas que não podemos, assim, se você quer trabalhar na área, você tem que estudar, você tem que continuar estudando, né? A gente não pode parar e fazer faculdade 20 anos atrás e achar que aquilo resolve sua vida, né? Então, hoje eu sinto muita procura, atendo algumas crianças mais voltadas para a musicoterapia por pedido dos pais, mas não me considero mais uma musicoterapeuta atuante, né? A não ser mesmo quando é solicitação bem exclusiva, e mesmo assim ela é, como eu falei, hoje ela é permeada de outras técnicas também. Qual a sua cor favorita? Meu Deus, acho que é verde. Você prefere frio ou calor? Eu prefiro frio. Você acredita em vida após a morte? Não sei, acho que não. Como vai o seu marido Otto? Vai bem, vai muito bem. Vai muito bem, tô esperando você pra gente tomar um vinho lá. Carmen, é um prazer tê-la aqui. Você é uma amiga que eu carrego para a vida. E antes de encerrarmos, temos uma pergunta para você. A pergunta final. É uma pergunta que é muito especial para nós, para o nosso programa Nuances da Melodia. Carmen Lessing, o que é a arte? E é uma pergunta difícil, que pode ser respondida com música ou com filosofia, né? Sim. Eu acho que a arte é produção humana, com diversas intenções, de acordo com a época, com o espaço, com o tempo, com o lugar. Mas é a produção humana, hora para entretenimento, hora para beleza, hora para contestação, e enfim, ela tem diversas funções e manifestações, e hora para nada também, só para o prazer e para o deleite. Então, mas o que mais me chama a atenção é que é uma manifestação humana. Muito bem, Carmen. Volte sempre. A casa é sua. Muito obrigada. Estamos à sua disposição para falar sobre cultura, para falar de temas importantes como os que você nos traz hoje. Então, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, Vlad. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada por esse convite. Fico muito feliz de estar vendo aqui por trás das câmeras os meus ex-alunos também. Fico muito, muito feliz com o sucesso aí do teu programa.